Próximo ponto. O que eu devo fazer para começar a atuar como assistente técnico? Eu sempre faço uma escadinha, não sei se é a melhor opção, mas é o jeito que na minha cabeça fica mais simples, tá? E aí saibam que boa parte dessas dicas que eu vou apresentando para o pessoal é a respeito mesmo do que eu tenho tanto visto no dia a dia quanto analisado como professor. Presta atenção no seguinte, olha, na minha cabeça, você deve começar como assistente técnico extrajudicial. Por quê? Porque o trabalho do assistente técnico extrajudicial é mais simples. Edilson, como assim mais simples? Lembra que o papel do assistente técnico extrajudicial, ele vai apenas elaborar o parecer demonstrando a situação que precisa ser corrigida? Então, se você for pensar, é muito simples isso. Você precisa basicamente saber fazer os cálculos e também escrever o parecer. Eu considero a parte mais simples atuar como assistente técnico extrajudicial. E a minha dica para você que está iniciando é comece como assistente técnico extrajudicial. Por quê? Porque depois, quando você for atuar como perito judicial, você já então, primeiro passo na escadinha, atuação como assistente técnico extrajudicial. O segundo passo na escadinha seria a atuação como perito judicial. Por quê? Porque para atuar como perito judicial, você já precisa saber as regras processuais. Por quê? Porque você vai ter que cumprir essas regras processuais e também você vai ter que fazer com que essas regras sejam cumpridas. Então, veja que há um nível maior de complexidade para o perito judicial em relação ao assistente técnico extrajudicial, já que o assistente técnico extrajudicial apenas precisa fazer os cálculos e emitir o parecer sobre aquela questão específica. O perito judicial, além de fazer os cálculos, além de fazer as conferências, além de fazer as diligências, ele tem que entender toda a regra processual para que ele possa fazer esse trabalho dele. Então, aí, Dilson, eu preciso saber as regras processuais para não errar. Mas se ocorrer algum erro com o perito judicial? Ora, o assistente técnico judicial está ali para acompanhar o seu trabalho. Então, é importante que você tenha essa noção, né? Como perito judicial, eu não posso errar, mas se ocorrer algum erro, eu tenho um assistente técnico judicial ali acompanhando o meu trabalho. Perfeito? Próximo ponto. E o assistente técnico judicial? Eu considero que o assistente técnico judicial ele tem que estar no último nível da escada. Como assim, Edilson, o último nível da escada? Porque é mais complicado. Lembra que ele tem que elaborar a estratégia processual? Lembra que ele tem que fazer os quesitos? E, gente, o processo de elaborar quesitos não é algo muito simples, porque você precisa ver o que o perito judicial vai ler, o que ele vai entender daquele quesito, o que ele vai responder e o que ele vai entender e responder deve ser benéfico para o cliente que está te pagando, ou seja, para o cliente que está adiantando o seu pagamento. Ou seja, a atuação como assistente técnico judicial é mais complexa. Por quê? Porque você precisa entender profundamente dos cálculos, você precisa entender profundamente dos detalhes processuais, inclusive para corrigir algum erro que o perito possivelmente possa cometer. Você precisa entender de diferentes estratégias de cálculo para achar qual que é a mais benéfica para o seu cliente, de acordo com os limites da regra processual. Você precisa ter uma boa redação para você conseguir escrever com clareza os quesitos, para que a outra parte consiga entender e responder esses quesitos. Você precisa ter coerência lógica, né, na hora de você seguir os quesitos, de modo que você crie uma trilha de migalhas para que o perito judicial que vai responder os quesitos possa responder os quesitos da forma mais completa e coerente possível. E entenda que você vai ter que usar aqui uma linguagem argumentativa. Enquanto o perito judicial ele usa uma linguagem expositiva, ou seja, o papel dele é como imparcial, ele está ali apenas para demonstrar o que efetivamente aconteceu, o assistente técnico não. A linguagem dele é argumentativa, ou seja, ele está construindo um caminho, ele está construindo uma tese. Por isso que eu considero que o papel do assistente técnico judicial é mais complexo e ele vai exigir mais do profissional para que esse profissional possa fazer um bom serviço, tá bom? Então, na minha cabeça, tenho essa escadinha, não existe nenhuma regra nesse sentido. E disso, já quero começar como assistente técnico judicial. Posso? Pode, só que saiba que você vai exigir mais de você a atuação como assistente técnico judicial. Por quê? Porque você precisa fiscalizar o trabalho do perito judicial. E fiscalizar o trabalho do perito judicial nem sempre é muito simples e, consequentemente, você pode, às vezes, colocar o seu cliente numa situação não tão interessante se você não for tão especializado no assunto. Beleza? Curso de formação de peritos judiciais, do básico ao avançado, do zero à entrega do laudo técnico pericial. Se você quiser fazer parte desse curso, aqui embaixo do vídeo tem um botão para você fazer a inscrição também. Eu tenho certeza que você não vai deixar passar essa oportunidade de você aprender de verdade como se tornar um perito judicial. Por quê? Porque você sabe que você vai sair desse curso
com o acesso ao curso básico de formação de peritos judiciais, o meu banco de petições com mais de 50 modelos de currículo, petição de laudo, de diligência, ou seja, tudo que você precisa para atuar como perito judicial. Você vai ter um escritório pronto para você começar a atuar como perito judicial. Você vai entender toda a regra processual, como que você deve fazer, o que você deve fazer e principalmente o que você não deve fazer. Você vai ter um certificado de conclusão de 25 horas aula, vale em todo o território nacional. Porque tem alguns tribunais de justiça, Tribunal do Rio de Janeiro e Tribunal do Piauí, que exigem um certificado de 22 horas. Esse certificado seu vai ter 25 horas. Você vai ter o curso dentro de uma plataforma amigável, parecido com o Netflix, exatamente para você poder aprender com tranquilidade. E você vai ter como um brinde um acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, referente aos alunos do curso, para que você possa ter aprofundamento e aprendizado constante. Entenda que eu quero capacitar profissionais que não são da área do direito. Eu tive que ir lá fazer o curso de direito para entender como funciona o processo civil como um todo e trazer para você esse conteúdo mastigado. Eu vou pegar toda essa complexidade que existe na legislação e vou transformar isso em papinha de bebê para que você possa ter acesso a esse conteúdo. Então, não perca essa oportunidade. Clica no botão aqui abaixo, faça a sua inscrição e eu te vejo dentro do curso. Um grande abraço.